mostrar que o Evangelho de João, ele tem um relato diferente dos outros 3 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, eles contam uma mesma história a partir de uma mesma perspectiva. O Evangelho de João, ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma outra apresentação da vida e obra de Jesus. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, você não vai encontrar no Evangelho de João a palavra milagre. Apesar de nós dizermos que em João 2, nas bodas de Caná, Jesus realizou o seu primeiro milagre, de fato, o evangelista João usa uma outra palavra. Ele usa a palavra sinal, na ideia de que toda intervenção de Deus não é um fim em si mesmo. É como se você estivesse dirigindo e olhasse a placa pare. O que é para você fazer? Mas é para você ficar parado ali pelo restante dos seus dias? Você para, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente para ver se não tem ninguém atravessando e segue. Ou seja, um sinal, mais do que uma mensagem imediata, ele comunica uma realidade futura. E o Evangelho de João, ele vai falar especialmente sobre 8 sinais que Jesus realizou. No Evangelho de João também há uma forte evidência e uma forte ênfase na encarnação de Jesus, o fato de que Jesus de fato veio em carne. Logo no primeiro capítulo ele vai dizer que o verbo se fez carne, porque as pessoas, havia uma heresia nos tempos bíblicos que dizia que Jesus não veio em carne, veio em aparência de carne. O Evangelho de João, ele em vários momentos vai reforçar o ensinamento sobre a divindade de Jesus. É no Evangelho de João que o próprio Cristo, por várias vezes, vai usar a expressão eu sou. Judeu não dizia eu sou. E Jesus, mesmo sendo judeu, disse eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus na sua última noite antes de ser preso. Jesus vai cear com os discípulos, depois vai até o jardim do Getsêmani, e alguns acreditam que este verso de número 15 foi expressado, ou melhor, este capítulo de número 15 foi vivido ali dentro do jardim, antes de Jesus entrar em momentos de agonia e oração. E aqui neste capítulo 15, Jesus vai nos ensinar os princípios para que eu e você possamos crescer na vida cristã. Irmãos, nós queremos crescer em tudo. Crescer em tudo. Franklin, você é advogado há quantos anos? 30? 15. Você hoje tem o mesmo conhecimento que você tinha 15 anos atrás? Não, né? Cresceu? Edinice, você é professora há quantos anos? 33. Começou ainda adolescente. A sua experiência e prática na didática é a mesma de 33 anos atrás? Alcione, nossa enfermeira responsável, chefe, quantos anos dedicada à saúde? 35 anos. Você é aquela mesma menina que começou? Continua uma menina, mas obviamente aprendeu muito. Quantos anos de magistratura, doutor Ivan? 33 anos. Continua julgando com o mesmo olhar, usando os mesmos critérios. A grande verdade é que todos nós crescemos. Todos nós crescemos. Nas mais variadas áreas.
Tiago, você está há quanto tempo no comércio? É o mesmo? Se fosse o mesmo, ainda estava vivo? Já teria morrido, né? Mas por que será que na vida cristã nós progredimos tão pouco? Por que será que em todas as áreas a gente consegue traçar uma linha e perceber o quanto cresceu, o quanto se desenvolveu? Mas por que na vida cristã parece que alguns de nós estão como que marcando passos, escravizados aos mesmos hábitos, vivendo situações como que crônicas? Bem, Jesus Cristo nos ensina alguns passos para o crescimento, que eu quero compartilhar com você. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aos meus mandamentos, meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão, deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu percebo de cara que Jesus, ele deseja, como costuma dizer um irmão aqui da nossa igreja, mudar o patamar do relacionamento dele com seus discípulos. Os discípulos agora iam subir um degrau. O próprio Cristo vai dizer: olha, até hoje a relação entre nós foi entre senhor e servo. E a palavra que é usada no original significa escravo. Mas a partir de hoje, eu não vou mais chamar vocês de servos. A partir de hoje eu quero desenvolver um novo relacionamento com vocês. A partir de hoje chamo vocês de amigos. Irmãos, Deus está nos convidando não só para um relacionamento onde nós somos servos e obviamente nunca deixaremos de ser servos do Senhor. Mas em muitos momentos o servo, ele obedece porque não tem opção. O escravo obedece porque não tem opção. Os crentes. O amigo não. Interessante que quando no grego vai se falar sobre amor, existem pelo menos 3 ou 4 palavras para amor.
E uma das palavras para amor é a palavra filéu, que é fraternidade, amizade. É sobre isso que Jesus está falando. Eu estou chamando vocês agora de meus amigos. Vocês agora estão no meu coração. A nossa relação agora não é só um manda e o outro obedece. É uma relação de amizade. E é tão interessante, irmãos, que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele estabeleceu, o patamar agora é esse. E quando Judas o traiu, você lembra como Jesus o chamou no jardim? A que vieste, amigo? Judas pisou na bola, baixou o nível, mas Jesus manteve. Ele disse, a partir de agora vocês são meus amigos. E ainda que vocês não estejam entendendo isso plenamente, é dessa forma que eu quero me relacionar com vocês. E esse relacionamento de amizade, ele se expressa nesse texto através das mais variadas maneiras, mas me permita destacar rapidamente 4 maneiras que esse relacionamento se manifesta e que são princípios para o crescimento cristão. Eu não sei se você observou, mas nos 17 versículos que nós lemos, há uma palavra, há um verbo que se repete 11 vezes, que é a palavra permanecer. Você vai olhar no verso de número 4, Jesus dizendo, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Porque se você não permanecer em mim, na videira, você não pode dar fruto. Ou seja, só no verso 4, esta palavra aparece 4 vezes. E um dos segredos da vida cristã, do crescimento cristão, é uma decisão em permanecer. Talvez, irmãos, nós precisemos recuperar aquela oração do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Talvez nós não tenhamos entendido que a vida cristã necessariamente não é uma vida de altos e baixos. A gente gosta muito de usar aquele texto de Paulo, capítulo 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. E a gente usa esse texto como um argumento para justificarmos a nossa falta de permanência em Deus. Mas a gente se esquece que o texto não acaba aí. Na sequência do texto, no capítulo 8... Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e vai dizer que a lei do Espírito nos libertou dessa vida de altos e baixos. Imagine como seria difícil você conviver com uma pessoa, você casar com um homem que você não sabe quem você vai encontrar em casa. Todo dia que você sai do trabalho, você fala assim, Senhor, quem está me esperando lá? É o meu amor ou é o Chuck, boneco assassino? Imagine conviver ou trabalhar numa empresa onde o seu patrão está cada dia de um jeito. Tem dia que ele chega dando bom dia para todo mundo, tem dia que ele chega dando coice em todo mundo. Imagine você o que é ter um pai ou uma mãe que você não sabe o que lhe espera ao encontrar-se com eles. Nenhum de nós gosta desse relacionamento de instabilidade. Não é saudável. E às vezes nós queremos entregar isso para Deus. O Senhor diz assim, permaneça no meu amor. Permaneça. A vida cristã, irmãos, alguém já disse que é como subir uma escada rolante. Eu estou no térreo, quero chegar no primeiro andar. Tudo que eu tenho que fazer é manter os meus pés na escada. Você quer permanecer em Deus? Comece o dia com o Senhor. Passe o dia com o Senhor. Leia a Bíblia, ore, adore, jejue, busque a face do Senhor.
Decida permanecer, reconheça na sua vida aquelas coisas que te afastam de Deus e não faça concessões. Segundo princípio, além de permanecer, é o princípio de suportar os tempos da poda. O texto vai dizer, no verso de número 2, o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E a ideia de cortar é jogar fora. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Eu entendo muito pouco de planta. Na verdade, todas as plantas que eu tentei cuidar até hoje eu matei. Eu consegui matar, irmãos, uma rosa do deserto. Aquela planta, ela sobrevive a quase tudo, menos as minhas mãos. E, ao contrário de mim, a Érica cresceu no ambiente rural, então ela gosta de planta, ela gosta do contato com a natureza. Colocou lá na janela um negócio, um bebedouro. De manhãzinha, os passarinhos vão beber água lá em casa. Aí o homem ainda falou: coloca um pouquinho de açúcar na água, que é aí que eles vêm mesmo. Mas eu fiquei preocupado com diabetes e outras coisas, deixamos só água mesmo. Mas ela tem lá a floresta urbana dela. E na floresta urbana dela, às vezes ela vai e corta alguns galhos. E eu falo assim: meu amor, agora que está ficando bonito, você cortou? E ela falou: estou cortando para ficar mais bonito ainda. Tem um negócio que eu nunca entendi que vocês mulheres fazem. Corta o cabelo para crescer mais forte. Mas se não cortar, não vai ficar mais forte do mesmo jeito? Ainda economiza 300, 400, 500 reais. Não, tem que cortar. Cortou, ele cresce. E aí, eu decidi deixar a barba. Que luta, irmãos, essa barba. E aí, o barbeiro falou comigo assim: pastor, para ela crescer, a cada 20 dias, 21 dias, o senhor tem que vir aqui para cortar. Passa a gilete que ela cresce. O senhor vai ver, o senhor vai, daqui a pouco está igual aquela barba de Salomão. Eu falei: não, também eu não quero isso tudo, não. Irmãos, nós precisamos entender as podas da vida. Alguém já disse com muita propriedade que nos lugares onde os ossos são quebrados, uma vez reconstituídos, eles ficam mais fortes. Às vezes nós não entendemos porque no melhor momento da nossa vida nós somos podados. Eu estou dando fruto, e ao invés de eu ser aplaudido, ao invés de eu ser adubado, ao invés de eu ser fortalecido, nesse tempo que eu estou dando fruto, eu sou podado. Eu estou fazendo o meu melhor, as coisas estão acontecendo e eu sou podado. Eu estou levando as coisas a um nível que nunca foram antes, e parece que agora tudo vai dar certo e eu sou podado. Essa é a dinâmica. Você é podado não para ser destruído, mas ao ser podado você vai ser reconstruído muito mais forte, de uma maneira muito mais eficaz. Todo aquele que está em mim e está dando fruto vai ser podado. Suporte as podas. Entenda, irmãos, que a poda não significa em momento algum que Deus te abandonou, que Deus virou as costas para você. Mas é possível que esse tempo de poda, esse tempo de dor, esteja te preparando para conquistas ainda maiores. Tem muito tempo que eu não falo que vou para a academia todo dia. Eu percebi, já tem 3 semanas, então eu vou falar hoje. Eu tenho que fazer o meu reforço positivo. E é interessante, irmãos, que
Você começa a ir para a academia. Tudo que é bom geralmente dá uma preguiça para você começar a fazer. Mas você vai. E ontem, essa semana eu senti, eu fui fazer uns exercícios lá, aumentei muito a carga. Mas eu senti uma dor tão grande aqui no peito. Eu falei, gente, eu pagar para sofrer, eu vou sair desse negócio. Mas aí, nós fomos ontem ao mercado, e quando eu estava trocando de camisa, irmãos, eu fiz um movimento assim. Aí eu fiz. Aí eu falei, hã? What? Que passa? E a Érica falou, meu amor, vamos sair, está na hora. Eu falei, só depois que você vier aqui. Aí ele entrou no banheiro e falou, o que foi, menino, que você está assim? Eu falei, aqui, ó. Eis que está nascendo um ombro. Aqui. Ela falou, vai andar assim o dia todo? Eu falei, se eu tivesse uma camiseta eu andaria. Eu sairia assim hoje, ó. Que as camisetas estão tudo lavando, que eu fui para a academia com elas, mas se tivesse aqui, eu entraria no mercado assim hoje. Eu falar, esse menino é dodói, mas eu ia entrar assim, porque o ombro está surgindo, irmãos. Aquela dor, foi como uma poda, mas fez aparecer um ombro. Em breve, Tiago, eu vou estar andando igual você. O Tiago chega a andar assim, ó. Suporte as podas, crendo que elas estão levando você para um novo nível. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu descubro ainda uma terceira coisa. Renove o seu senso de dependência do Senhor. O verso 5 diz assim, sem mim, vocês nada podem fazer. Nós talvez vivamos uma época marcada pela autossuficiência. Talvez vivamos uma época onde nós achamos que tudo sabemos, tudo podemos, tudo realizamos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, quando eu digo que a nossa igreja é internacional, para o meu amigo pastor Silaí, que está nos acompanhando lá da Flórida. Que Deus abençoe, amigo, um forte abraço. É desse jeito, o mundo inteiro. Por isso que às vezes eu dou bom dia, às vezes eu dou boa noite. Porque eu tenho pessoas na China, no Japão, em Dubai. Essa é a comunidade Batista Acolher. Mas precisamos renovar, irmãos, o exercício da dependência. Nós começamos a depender muito dos meios, dos empurrõezinhos, do pistolão, de quem pode nos ajudar em tal lugar. E passamos a depender muito pouco de Deus. Sem o Senhor, nada você pode fazer. Você quer ser um bom esposo? Amém? Peraí, tem uma coisa errada aqui. Irmã, olha dentro dos olhos dele agora. Você quer ser um bom esposo? Tem uns que estão calados. Tem gente que é corajosa porque a mulher não veio. Eu entrego logo. Você precisa depender do Senhor. O Senhor te ensina o caminho que você deve andar. Você quer ser uma boa esposa? Oxi! Que é isso, irmã? Quer ou não quer? Sim? Dependa do Senhor. Eu tenho uma amiga irmã, já é uma senhora,
já com 80 e poucos anos, 60 anos de casado. O marido dela é especialista em perturbá-la. Ele fez curso. Ela disse que um dia ela acordou e ele estava aos berros, porque o controle remoto estava dentro de um copo d'água. E aí ele falou assim: fulana, onde é que você estava com a cabeça que pegou esse copo, o controle colocou dentro d'água? Ela parou, olhou para ele, à vontade, foi falar assim: tu acha que eu sou doida? Mas ela falou que olhou para o céu e falou assim: Jesus, é por causa do Senhor. E ela disse: pois é, meu amor, ontem à noite eu estava sem ter o que fazer. E fiquei pensando, como eu posso irritar meu marido? Aí vi o copo d'água, vi o controle, e falei: vou colocar ali dentro que eu sei que vai dar certo. Ela falou assim, eu falei: irmã, é debochada, né? Ela falou: deboche ou força? O senhor quer que Deus me dê o quê? Se der força eu mato esse homem, então deixa o deboche. Irmãos, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Vida cristã não é vivida na força do braço. Você só vai crescer quando aprofundar no seu coração um senso de dependência. Quarto princípio. Lembre-se que você não é o final das coisas. Você existe para dar fruto. No verso de número 16, na versão mais antiga, que foi a versão que eu decorei quando adolescente, dizia assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Dar fruto, irmão, é viver em função do outro. A fruta só se alimenta dela mesma, se ela estiver doente. Se você abrir uma goiaba e perceber que metade dela está mordida, é porque deu bicho de goiaba. A goiabeira não produz goiaba para ela mesma. O abacateiro não produz abacate para ele mesmo. Uma parreira de uvas não produz a uva para ela mesma. Eu e você fomos chamados para uma vida em favor do outro. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo os tempos do fim. Eu de verdade acredito. Eu acredito que nós estamos próximos à consumação dos séculos. E quando eu olho para este mundo, eu percebo que o mundo está se tornando cada vez mais insuportável. O mundo está invivível quase. Você liga a televisão, as notícias que se espalham, a angústia, a falta de esperança, o multiplicar-se das guerras, os conflitos sem resolução, aquilo que hoje tem sido produzido pela informática, irmãos, a inteligência artificial tem me deixado boquiaberto. Talvez você que é aluno ame um chat GPT. O maior companheiro do aluno hoje é o chat GPT. Eu preciso dizer para você que o seu professor sabe quando você faz o trabalho no chat GPT. Eu, às vezes, vejo a Érica corrigindo o trabalho dos alunos e falo assim, ó, nem sabe usar a ferramenta.
nem sabe usar. E o ChatGPT é terrível. Teve um irmão aqui da igreja, ele é rústico, não vou dizer que ele é bruto, ele é rústico. E a esposa dele um dia reclamou que ele nunca fez uma declaração de amor para ela. Ele não pensou duas. Foi lá no ChatGPT, botou o nome dela, saiu uma poesia, ele já mandou via WhatsApp. Ela respondeu, o nome disso é ChatGPT, inteligência artificial. Mas eu fico pensando, irmãos, essa semana eu estava vendo e pensando, no mundo sem regulação, o que a inteligência artificial não vai produzir? Essa semana eu estava vendo uma imagem de 2 jogadores do Corinthians caminhando na arena, e um virava para o outro, se abraçavam e trocavam um beijo daquele de novela. Eu sei que você pensou, você que é pecador, se fosse de outro time, talvez. Se converta. Se converta. Mas a inteligência artificial pegou. Há dias atrás eu ouvi a história de uma menina, aqui em Recife. Colegas de turma pegaram, através da inteligência artificial, o rosto dela. Fizeram uma montagem de cenas de sexo. E jogaram nos grupos da escola. Eu quando olho para esse mundo e fico vendo, irmãos, é impossível nós termos um mundo como esse, essas ferramentas todas, sem nenhum tipo de regulamentação. Mas nós não vemos possibilidade disso acontecer. Essas coisas me fazem acreditar, de verdade, que nós estamos, que o mestre está com a mão na porta, daqui a pouco ele vem. Mas há algo que me chama muito a atenção, quando a gente fala sobre o fim. Porque se você falar guerra, sempre teve guerra. Terremoto, sempre teve terremoto. Mas o apóstolo Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai falar sobre as características que marcariam a humanidade no final dos dias. E aí eu não estou falando de um monstro aqui, outro monstro ali. Eu estou falando de marcas que estão presentes na humanidade. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: saiba que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Algumas versões falam egoístas. E meus irmãos, nós nunca vimos tantos narcisistas como nós estamos vendo hoje. Eu confesso aos irmãos, eu sou pastor há 27 anos. Eu nunca vi tanta gente sofrendo na mão de narcisista, de gente que é amante de si mesmo. Pode deixar, Malu. Segunda característica, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que de Deus. Nesse verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se você olhar aqui, o apóstolo Paulo apresenta 18 ou 19 características, a depender da versão da Bíblia que você vai ler, dos homens ou da humanidade dos últimos tempos. E se a gente parasse só no egoísta e amantes do dinheiro, nós ali já teríamos um raio-x dos nossos dias. Irmãos, nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos frutificar. Nesse tempo nós precisamos mais do que nunca entender que não é sobre nós, que não termina na gente, que aquilo que a gente vai produzir não é só para a gente, mas que assim como uma fruteira não se alimenta do seu produto, mas serve ao outro, nós também estamos aqui nesse tempo difícil para servir aos outros. E voltando a João capítulo 15, aqui de fato eu quero terminar, o último versículo que nós lemos, verso de número, João capítulo 15, que estávamos lendo, salvo engano, verso de número 17. Nesse tempo difícil, olha o que Jesus mandou a gente fazer. Você pode ler comigo? Este é o meu. Irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa, Deus precisa converter o meu coração, porque tem gente que eu não quero amar, não. E amar aqui não é sentimento não, tá? É uma atitude que visa o melhor para o outro, a despeito do outro. Existem pessoas que se eu pudesse eu falava assim: Senhor, é teu? Leva. A famosa oração, ilumina ou elimina, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu tenho, irmãos, como você também deve ter aqueles que já estão fazendo essa oração, ou o Senhor ilumina ou o Senhor elimina. Aí vem Jesus, dá uma pedrada na gente: ame uns aos outros. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí um irmão falou: mas a Bíblia não diz que bebida eu vou dar. Pode ser envenenada, né, pastor? Eu falei: não é esse o princípio. Irmãos, que Deus nos ajude, para que nós possamos permanecer, para que nós aguentemos as podas, para que possamos frutificar. E nesse tempo difícil que vivemos, o Senhor nos ensine a amar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos agradecidos a Ti, porque o Senhor nos chama para uma vida de amizade contigo. E como diz uma canção, não existe nada melhor do que ser teu amigo. Ajuda-nos, Pai Santo, nesse tempo, a vivermos de tal forma que o teu coração se alegre em nós. Ajuda-nos, Pai Santo, para que a nossa vida seja expressão da tua presença nessa sociedade. Jesus, vive através de nós. Espírito Santo, toca nas pessoas através de nós. Nos ensina que nós estamos aqui para frutificar. E frutificar tem a ver com ser bênção na vida do outro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
palavra de Deus nos diz, no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Duas palavras